estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre equações do primeiro grau. E equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Então precisa ter aí na expressão números, letras e o sinal de igual para ser uma equação. E falando sobre equação do primeiro grau com uma incógnita, isso é, ela é equação do primeiro grau porque pode ser escrito na forma ax igual a b. Veja que o expoente de x é 1, por isso que o grau dessa equação é primeiro grau. E o a tem que ser diferente de zero, porque senão aí nós não teríamos o número multiplicando por x. E é com uma incógnita porque há somente um elemento desconhecido, há apenas uma letra aí na operação. E nós vamos estar vendo métodos para resolver essas equações, ou seja, encontrar a solução da minha equação ou a raiz da equação. Isso é encontrar o valor de x ou da letra que estiver ali no caso. Veja aqui alguns exemplos. 5x mais 3 igual a 13. Veja que na propriedade de igualdade eu posso fazer operações dos dois lados da igualdade, sendo essa a mesma operação. Ou seja, veja aqui que mais 3, se eu subtrair 3 dos dois lados da igualdade, subtraindo 3 aqui, mais 3 menos 3, vira 0. E aqui do outro lado vai ficar o menos 3. Então, basicamente, a gente sempre vai passar o número para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa. Veja aqui, então, ficou 13 menos 3, deu 10. Veja que o 5 está multiplicando o x. Vou passar ele para o outro lado, dividindo. 10 dividido por 5, então o x vai ficar igual a 2. Outro exemplo, 2x menos 7 igual a 21. Como eu quero descobrir o valor de x, então eu tenho que deixar ele isolado. Então, vou passar aqui, ó, o 7 para o outro lado da igualdade. Como aqui está negativo, vai passar para o outro lado positivo. 21 mais 7 dá 28. Temos o 2 multiplicando o x. Vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. 28 dividido por 2, 14. Então, 14 é o valor de x nessa expressão. E você pode confirmar isso substituindo aqui, ó, o x por 14, você vai encontrar o valor aí dessa expressão. Como? Veja aqui, ó, 2 vezes 14 daria 28, e menos 7, 21. Outro exemplo aqui, ó, veja que o 3 ele está multiplicando o x mais 2, e tudo isso tem que dar igual a 24. Havia duas formas da gente poder fazer essa equação. Poderíamos usar a distributiva, aí ficaria 3x mais 6x, fazendo 3 vezes 2. Ou, como o 3 está multiplicando já essas duas partes da igualdade, ou seja, todo um lado da igualdade, eu posso passar esse 3 que está multiplicando, dividindo. Então, 24 dividido por 3 ficou 8. X mais 2, vou pegar o 2 que está somando, passar subtraindo. 8 menos 2, x dá 6. E aqui, uma equação que nós vamos estar nos focando mais, que é quando tem frações no meio. Mas o que eu vou fazer quando tem fração? Aí começou a complicar. Não, existe algo para deixar mais fácil aí na hora de resolver. O que é isso? Quando só tem um número no denominador, igual nesse caso nós temos x mais 1/3 igual a 2. Só temos o 3 aqui embaixo, né, no denominador. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar os dois lados da igualdade por 3. Por que nós vamos fazer isso? Porque, veja, multiplicando por 3 vai ficar 3x. E veja que é os dois lados, né? Vamos multiplicar o 3 vezes x e 3 vezes 1/3. Então, fica 3x. E aqui, 3 vezes 1/3,
dividido por 3, 3 dividido por 3 fica apenas 1. Então, veja que a gente some com a fração. E multiplicando aqui do outro lado da igualdade, 3 vezes 2, 6. Então, aqui ficou 3x mais 1 igual a 6. O 1 está somando, passo subtraindo. 6 menos 1 dá 5. O 3 está multiplicando, passo dividindo. 5 terços vai ser o valor de x. Ah, mas quando só tem 1, então fica tranquilo, só multiplicar os dois lados da igualdade por ele. Mas e quando temos números diferentes aqui no denominador? Para que a gente consiga tirar esses números do denominador, nós vamos usar o MMC. Fazendo o MMC entre 2 e 3, nós vamos ter 2 dividido por 2 dá 1 e 3 dividido por 3 dá 1. E 2 vezes 3, 6. Então, o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Veja que, então, eu vou multiplicar toda essa primeira parte da igualdade por 6 e toda essa segunda por 6. Isso é, eu vou multiplicar tanto 6 vezes essa fração como 6 vezes essa fração, que é o que eu coloquei aqui. E tudo isso igual a 6 vezes 6 dá 36. Olha aqui o que nós fizemos para ficar mais fácil agora na hora de resolver. Veja que nós temos 6 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Podemos fazer aí a simplificação, né? Como 2 dividido por 2 fica 1 e 6 dividido por 2 fica 3. Então, nós vamos só multiplicar 3 vezes x e 3 vezes menos 1. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. E aqui, ó, 6 vezes x mais 2 terços. Vou dividir 3 por 3, que fica 1. E 6 por 3 vai ficar 2. Vou multiplicar. 2 vezes x e 2 vezes 2. Ficando 2x e 2 vezes 2, 4. Agora eu vou juntar, ó, x com x. 3x mais 2x fica 5x. E vou passar aqui esses números para o outro lado da igualdade. Estava 36, ó. O 4 está positivo, passei negativo. 3 está negativo, passei positivo. Fazendo 36 menos 4, 32. Mais 3, 35. O 5 aqui estava multiplicando, passei dividindo. 35 dividido por 5 dá 7. Então, x igual a 7 nessa parte. Vamos ver agora equações de primeiro grau com duas incógnitas. É uma equação de primeiro grau com duas incógnitas x e y, ou podem ser outras duas incógnitas, quando pode ser escrita da forma ax mais by igual a c, onde a, b e c são coeficientes, ou seja, são números. E o a e o b são diferentes de zero, para que a gente possa ter um número multiplicando a incógnita x e a y. E como que nós vamos resolver esses tipos de problema? Geralmente é dado na questão um valor para a incógnita x ou para a incógnita y, para encontrarmos o valor da outra. Então, observe, x mais y igual a 4, com y igual a 5. Então, vamos substituir aonde tem y por 5. Então, x mais, no y aqui coloquei 5, é igual a 4. X é igual a 4, como aqui está somando, passo para o outro lado subtraindo. Então, ficou 4 menos 5. 4 menos 5, veja que a parte negativa é o maior número em módulo, ou seja, o que está mais distante de zero. Então, resultado negativo. E 5 menos 4, 1. Então, x é igual a menos 1. E nós chamamos, então, que o par ordenado, porque é par ordenado, porque é o valor de x e o de y, é solução dessa equação. E o par ordenado é quando x igual a menos 1, o y igual a 5. Veja outro exemplo aqui, ó, menos 2x mais 3y igual a 8, com x igual a 2.
Então, nós vamos substituir o x. Onde tem o x, ó, menos 2. Onde tem o x, vou colocar 2. Mais 3y igual a 8. Multiplicando menos 2 vezes 2, sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 2, 4. Então, menos 4 mais 3y igual a 8. Menos 4 está subtraindo, passo para o outro lado da igualdade, somando. Então, 8 mais 4 dá 12. E o 3 aqui, multiplicando o y, eu passo dividindo. 12 dividido por 3 fica 4. Então, quando o meu x é igual a 2, o meu y vai ser igual a 4 nessa equação. Também existem os formatos de que? Perguntando, né? Qual é o par ordenado que é a solução desse problema? Então, você vai ter que fazer a substituição. Nesse caso, perguntei só um. Ó. O par ordenado 3 e menos 1 é solução da equação 5x menos 7y igual a 22? E veja que sempre o par ordenado vem x e depois y, igual no alfabeto. O x vem primeiro. Vou aqui então, ó, vou substituir onde tem x por 3 e aonde tem y por 1. 5 vezes 3 dá 15. Menos 7 vezes menos 1, sinais iguais, resultado positivo. E 7 vezes 1, 7. Então, ficou 15 mais 7 igual a 22. Opa, 22 é o mesmo resultado da equação. Então, isso quer dizer que é solução. Nesse outro, o par ordenado 2 e 3 é solução da equação menos x meio mais y igual a 4. Vou substituir aqui, ó, o 2 no lugar do x e o 3 no lugar do y. Menos 2 meios mais 3, veja aqui, menos 2 meios, 2 dividido por 2 fica 1. Então, vai ficar menos 1, mais 3. Como o 3 é o maior número em módulo, então, o resultado positivo. E 3 menos 1, 2. Então, veja que aqui deu 2. E o resultado teria que ser 4 para que satisfaça essa equação. Então, esse par ordenado não é solução. Qual seria uma solução? Seria colocar substituir por 2 aqui e descobrir o valor de y. E aí você saberia qual seria o y correspondente para que seja válida essa igualdade da equação. Então, é isso por hoje. Até a próxima aula.